E aí, pessoal? No ar, o Espaço Universitário, programa da TV Câmara aberto para estudantes de comunicação. O movimento punk surgiu na década de 70 como forma de expressão e crítica política. Ele trouxe importantes influências para a cultura brasileira: rebeldia, transgressão, anarquia. Onde o movimento crescia, ele gerava polêmica. O trabalho de hoje é da galera de jornalismo da Unip, que mostram pessoas que seguiram o punk nos anos 70. Espaço para Punk, gritos de uma juventude esquecida. Começou a aparecer na década de 70 toda aquela movimentação do Laranja Mecânica, onde toda aquela movimentação se formou, se embrionou, né, no filme do Laranja Mecânica. A partir dali começaram a surgir o movimento punk, né? E esse movimento punk fez toda uma história, uma inferência, não só no Brasil, mas no mundo. Havia uma contestação muito grande, porque o pessoal que curtia o rock and roll falava que aquilo não era rock and roll, porque eram notas de três notas somente para acompanhar, então não ligava ao pessoal da música. Mas o rock and roll é rock and roll e sempre haverá novidades, né? E o punk rock trouxe todas essas novidades e aliou a música, a rock and roll, de uma maneira mais forte, à questão política, né? Então, essa movimentação entre a questão política e o movimento punk está embrionada, quer dizer, ela inferiu em todo o processo, ela sempre teve toda uma força na cultura. Oh, and what's so stinking about it? It's a stinking world because there's no law and order anymore. It's a stinking world because it lets the young get onto the old. You dog. Oh, it's no order for an old man any longer. What talk about world is it at all? Men on the moon and men spinning around the earth, and there's no attention paid to earthly law and order no more. Oh, dear land, I fought for thee. O punk, um movimento de negação do capitalismo, um movimento espontâneo a princípio, que tem, através da música, a sua forma de expressão, e num primeiro momento, e num segundo momento vai incorporar uma questão já mais organizada, uma perspectiva ideológica, de concepção anarquista, de negação daquele capitalismo, daquele modelo de capitalismo que chega à exaustão no pós-guerra. Os anos 80 acho que foi o melhor marco que teve do punk. Hoje, claro, tem muito mais facilidade, muito mais acesso a tudo, né? Antigamente não, era muito mais difícil as coisas, então você saía na batalha mesmo para fazer as coisas, com vontade de fazer as coisas. Hoje não, hoje você tem toda a facilidade de fazer as coisas e as pessoas estão todas muito desacomodadas a fazer. E quando alguém procura fazer, é criticado. O pouco contato que você tinha com pessoas era muito importante, você tinha que valorizar muito, porque te acrescentava, né? E nesses contatos, não sei quem trouxe um disco de Londres, trouxe da Europa, sei lá de onde, ia gravando em fita cassete, distribuindo, e a gente foi conhecendo sons novos, e aquilo lá começou a ficar muito legal, muita banda surgindo. Eu gosto de citar Levi Vygotsky. Levi Vygotsky foi um bielorrusso que ele falava que a cultura, ela tem uma força muito grande e uma força transformadora, uma força
onde ela pode trabalhar essas questões, ela pode fazer movimentos, né, dentro da própria cultura, das suas variedades, ela pode ser transformadora, não só do ponto de vista social, mas político, econômico, financeiro, antropológico, enfim. Então, quer dizer, a cultura tem a sua força, tem a sua presença forte e marcante, né? E o movimento punk veio trazer essa força, né, não só na música, mas também na política, com todos os diversos grupos, né, que existem dentro da cultura punk, quer dizer, existem várias camadas, né, e dentre essas camadas são pessoas que se articulam de maneira diferenciada, mas todos têm um ideal, né, não só na música, mas por trás da música, na verdade, tem toda a movimentação política, né, que todos eles acabam se convergindo. Todo esse sentimento, esse vazio existencial numa cidade urbana, que a juventude vai ficando à margem do processo. A juventude sempre foi um termômetro da sociedade, né? E, no caso aqui, uma expressão dessa insatisfação, desse incômodo, foi o movimento punk. Falando da mídia, ela sempre acompanhou esse movimento punk, mas de uma maneira um tanto distante, né? Mas ela sempre que há uma movimentação punk, em qualquer seja os movimentos embrionários que aconteciam anterior a esse processo todo que está acontecendo atualmente, o movimento punk foi sempre aquele movimento catalisador do processo. Ele sempre foi ele que, quando existia qualquer movimentação em que havia uma questão polêmica em relação à política, estavam lá todo o pessoal no visual punk fazendo o diferencial. Infelizmente, no Brasil e até em alguns outros países, existe esse patrulhamento ideológico por parte do movimento punk. Então, sabe aquela coisa de... Porra, pai do Henrique era Marinha. Porra, então o cara não é punk. Porra, o Henrique morou em Alphaville, então o cara não é punk. Pô, você tocou não sei onde, então você não é punk. O João Gordo tava na MTV, então o João Gordo não é punk. Maluco, meu, quem é você pra falar mal de alguém, cara? Tá ligado? Então eu acho isso, cara, não existe a magia, a coisa linda do punk rock é isso. Não tem um livro de regras, cara. Você pode se intitular punk pra você mesmo e foda-se. Você não precisa ter um moicano, você não precisa morar no esgoto. Você pode ter cultura, você pode ter estudado, você pode ter morado fora, você pode ter grana e se intitular punk e ser mais punk do que muito punk que tá por aí, meu, pichando anarquia, sendo que nem sabe o que é anarquia, nunca estudou o que é anarquia. Anarquia pro cara é o quê? Tacar um tijolo no vidro de um banco? É porque a mídia sempre distorce totalmente, não só o punk, qualquer contexto ela distorce, entendeu? Apesar que você vai lá fazer uma matéria para um jornal, hoje você vai lá e faço uma matéria para o jornal, mas jamais vai me ver numa Globo, porque uma Globo é uma que ela distorceu totalmente o punk lá atrás, no começo, né? Que ela pegava, juntou todo mundo, aproveitou o momento que estava todo mundo ali e tipo, ó, deu uma... Começou a pagar cachaça para todo mundo lá, e daqui a pouco os caras vão lá, mostrando aqui os caras, isso aqui são isso aqui, o punk é isso aqui. Acredito que aquele que se, vamos dizer, vende para grande mídia, ele não é punk, porque o punk sempre foi
contra a mídia sensacionalista, a mídia oportunista. Os Ratos do Porão. Então, porra, quem sou eu para criticar Ratos do Porão? Quem sou eu para criticar a atitude de um ser humano que nem João Gordo? O cara faz o que ele bem entender, cara. Eu acho isso ridículo. Isso é policiamento, é patrulhamento ideológico, cara. Eu acho que cada um faz o que bem entender. Punk rock não existe uma bíblia de regras. Tu não deverás assinar com a Record, tu não deverás fazer isso. Não, você faz o que você bem entender. Neguinho não gostou? Pau no cu de Neguinho, cara. Que no contexto de negação dessa sociedade. Aí abriu variadas vertentes de contestação, outras ligadas mais ao estilo, a questão das bandas, da música, outras com a concepção mais politizada, que tem a ver com o contexto aqui do ABC, do movimento operário, do movimento grevista, mas tanto em um como o outro está expresso ali a negação de uma sociedade que banalizou o consumo, uma sociedade altamente autoritária, com resquícios ainda, o capitalismo com resquícios ainda do poder dos coronéis, né? Um atraso do ponto de vista da democracia em relação aos países da Europa. Ideologicamente não, mas ao mesmo tempo, apesar de eu estar um pouco descrente das coisas, eu tenho uma visão meio boba assim de que acha que é importante falar para outros públicos também, sabe? Nos shows em Curitiba eu tinha a impressão de que às vezes a gente ficava com aqueles discursos ideológicos sempre para as mesmas pessoas, sabe? E aquilo ficava reverberando ali dentro, mas não saía dali. Tipo, a gente estava falando para quem não precisava ouvir. Então, apesar de eu achar que existe um confronto entre o mainstream e o punk, às vezes eu acho legal quando misturam as duas coisas, assim. Acontecendo. O movimento punk nunca vai ser visto pela mídia, porque a mídia, de uma maneira ou de outra, ela é comprometida com todo o sistema. A mídia é fruto desse sistema perverso que está por aí. Por quê? Ela depende financeiramente dos ganchos financeiros, né, dos investimentos financeiros que os governos fazem nas mídias, né? E outra, também nós vivemos numa sociedade católica, quer queira, quer não queira, uma sociedade cristã, né? E a sociedade cristã, ela nega todo o movimento anarquista, né? Agora, o que é, na verdade, qual a relação do punk e a mídia? Não existe uma relação, porque a mídia vai sempre condenar, não é, aquilo que se estabelece uma negação a todo o sistema, né? O que, na verdade, os black blockers aí estão fazendo também, eles estão fazendo simplesmente tudo aquilo que ficou engasgado na cabeça das pessoas, no inconsciente das pessoas secularmente nesse país, né? E o movimento punk, ele não vai nunca coadunar, nunca vai se costurar com a mídia, porque também nem interessa, né? Porque ele vai sempre negar todo o sistema de governo, todo o governo que se implantar vai negar, até a hora que de fato um governo poder atender, né? E aonde que vai atender? Quer dizer, nós falamos, isso é utopia ao máximo, mas não. Infelizmente, quando o Estado, na verdade, ter a sabedoria, a sapiência de acolher todas as culturas, ela também vai se neutralizar, né? Como acontece na galeria. Será que a força punk ainda segue os mesmos ideais? No próximo bloco vamos conhecer mais dessa cultura. Não saia daí.